Seja bem-vindo à resenha sobre obesidade da Move, o podcast onde você vai aprender sobre emagrecimento consistente e saudável. Com muita prática e ciência, Cauê. Sem mimimi. Eu sou o professor Alan Bastos e estou aqui com meu amigo querido doutor Fábio Cauê. Como vai, Fábio Cauê? Eu vou bem, e você, Alan Bastos? Bom, melhor agora na sua presença e sabendo que eu vou aprender um pouquinho mais. Vamos nessa, meu amigo? Vamos que vamos, cara. Porque, na verdade, foi um artigo que você me mandou, né, cara? Quando eu peguei, é um tipo de trabalho que não faz parte da minha, né, da minha linha de estudo, né? Mas não está no meu foco de estudo. Falei, cara, isso é a cara do Dr. Cauê. Vou mandar e depois, em algum momento, eu vou aproveitar. Quem dá o presente também quer alguma coisa de volta. Eu não sou um cara muito interesseiro, mas contigo eu tenho sido bastante. E aí a gente veio aqui gravar o episódio, galera. A gente veio gravar o episódio e estava programado um outro tema. Aí eu dei uma pausa, a gente deu uma pausa depois de gravar. E esse cara abriu o celular e começou a ler o artigo no celular. Como é que o sujeito lê a porra de um artigo desse? Vocês vão entender. No celular, eu falei, não é possível, você tá lendo? Não, já li aqui. Então vamos falar sobre ele? Eu falei, pô, ele vai falar que não, né? Porque não deu tempo pra... Não, vamos falar sobre ele. Porra, tá maluco. Então vamos lá, né, irmão? Se vira aí agora. Que é esse trabalho novíssimo? Novíssimo, deve ter o quê? Um mês, mais ou menos. Caramba. Publicado na Nature. E antes de falar sobre o trabalho em si, eu vou dar só uma pequena introdução, porque isso tem direta relação com o nosso episódio 4. Né? Perfeito. O episódio 4, quando a gente faz aquela explicação, você me explorou ali um pouquinho, mas a gente teve um bate-papo legal sobre meta-inflamação. Né? E aí, só relembrando, não vou me aprofundar nisso, quem quiser aprofundar mais, assiste o nosso episódio 4, dessa temporada, obviamente. Meta-inflamação é uma inflamação sistêmica de baixo nível que acontece em situações onde nós temos um estresse metabólico muito importante e a obesidade traz esse estresse metabólico muito importante. Acontece também no diabetes e em outras doenças, né, que carregam esse estresse metabólico. Mas a obesidade, ela gera essa inflamação sistêmica de baixo nível e a gente sabe que a obesidade está muito associada, né, com a expressão de várias proteínas que estão associadas com regulação do perfil inflamatório, mas também da nossa capacidade de turnover proteico. O que é o turnover proteico? É o quanto que a gente sintetiza e o quanto que a gente degrada. Turnover proteico positivo, eu estou sintetizando mais do que eu estou degradando. Tá? E a gente já tem conhecimento sobre isso na literatura. A gente já sabe que a obesidade modula microRNAs que diminuem, né, a síntese proteica, aumentam a degradação. Só que existem outras proteínas que estão presentes em indivíduos com obesidade e que provocam isso, né? Provocam essa diminuição da síntese proteica e um aumento, né, por consequência, da degradação proteica. E uma dessas proteínas, que é o que esse trabalho discute, é a proteína RED1. E aí RED não é RED1, não. REDD1. É uma proteína que tem relação, ela foi descoberta por ser uma proteína que tem relação com dano de DNA. Tá? E ela está presente de forma, ela está presente no músculo esquelético, mas em obesos, né, ela é muito expressa, ela é mais expressa do que em indivíduos mais magros, tanto no músculo quanto no fígado. Tá? E parece que ela está associada com duas coisas muito importantes para o quadro da obesidade que eu acabei de falar aqui. Perfil pró-inflamatório e também a diminuição de uma das principais proteínas associadas à via de síntese proteica, que é a mTOR. Tá? Então, para quem está chegando agora e não entende muito disso, a gente tem a via de síntese proteica. A via de síntese proteica tem várias proteínas envolvidas. A mTOR é como se fosse uma proteína central
da via de síntese proteica, porque é ela que vai desencadear dali para baixo, né, ativação de proteínas que vão, no final das contas, gerar síntese proteica. Tá? E também ela ativa uma outra proteína, né, que tem uma resposta pró-inflamatória. Na verdade, ela tem uma resposta fisiológica que tem a ver com a nossa capacidade antioxidante e com a sinalização para inflamação, que é a NF-κB. Essa proteína, ela sinaliza tanto para a expressão de enzimas antioxidantes, por quê? Porque elas participam do processo inflamatório, de alguma forma, e também aumenta a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Isso quando ela é ativada em excesso. E parece que a RED1 tem relação com essas duas vias. E esse trabalho, ele analisou, né, ele fez várias análises, é um trabalho extremamente rico, afinal de contas é um Nature, mas ele avalia animais, né, que têm a obesidade, né, e animais que têm a obesidade, né, na verdade, eles foram induzidos a uma dieta high fat, ou seja, uma dieta rica em gordura, mas eles têm um nocaute para essa proteína, ou seja, eles não expressam essa proteína. E aí eles queriam ver se qual era a participação dessa proteína, né, nesses dois quadros de inibição da síntese de proteínas e aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias e também na verdade, é só as citocinas pró-inflamatórias. Eles deixaram as enzimas antioxidantes de lado nesse trabalho. O que eles viram? Eles viram que, primeiro, os animais que consumiram dieta high fat e tinham nocaute para essa proteína RED1 engordavam menos, né? Acumulavam menos gordura, tanto visceral quanto subcutânea. Viram que uma proteína que é muito importante para a abertura dos droplets de gordura, para que haja saída do triacilglicerol, para que haja ali a quebra, né, da lipase hormônio sensível, né, quebre o triacilglicerol em 3 ácidos graxos e um glicerol, né, que é a perilipina, né, ela está mais suscetível à abertura nos animais que consumiram dieta high fat, mas não tem a proteína RED1. Né? E eles viram que isso gerou uma diminuição do tamanho dos droplets de gordura. Né? Isso também gerou uma diminuição da síntese e liberação de insulina. Diminuição da insulina. A diminuição, o nocaute da RED1. Já tô louco aqui. E a resistência? A resistência diminuiu. Por quê? Porque o índice ROMA diminuiu. Né? E, ao mesmo tempo que eles viram um aumento da ativação, né, tanto proteínas upstream, ou seja, as proteínas que estão acima da ativação da mTOR, quanto as proteínas downstream, ou seja, que estão abaixo da ativação da mTOR. As proteínas que levam à ativação da mTOR e as proteínas que estão associadas à ativação da mTOR. Upstream, downstream. Exatamente. Tudo influenciado. Tudo influenciado por essa proteína. Então, o que está acontecendo até agora nesse cenário? Essa proteína RED1, né, ela tem uma participação importante no acúmulo de gordura, né? Ela tem uma participação importante na resistência à insulina. Ela aumenta a resistência à insulina, né? E ela aumenta o droplet, né, o acúmulo de gordura, e ela diminui a síntese de proteínas. E ela aumenta as citocinas pró-inflamatórias. Quando gerou nocaute dessa proteína RED1, os animais que consumiram dieta high fat tiveram diminuição da expressão das citocinas pró-inflamatórias. Onde era nocaute, onde não tinha expressão. Exatamente. Onde ela não tinha expressão, não houve acréscimo. Vamos deixar assim bem claro. Não houve acréscimo de expressão dessas citocinas pró-inflamatórias. MCP1, TNF-alfa, IL-6 e L1-beta. Tem uma certa atenuação da meta-inflamação, como pode dizer isso? A gente pode dizer que existe freio, não uma atenuação, um freio, que é mais, um freio na meta-inflamação. Aquilo que ia aumentar
não se permanece Exatamente. como está. Então a gente percebe que existe um mecanismo fisiológico, na verdade existem vários mecanismos fisiológicos que estão associados com a obesidade, mas existem proteínas que são meio que drives para que isso aconteça, né? E parece que essa RED1 é um drive para que a obesidade aconteça, né? Ela está mais exacerbada em obesos, tanto no músculo quanto no fígado. Ela diminui a síntese de proteínas porque ela inibe a ativação das... E aí não é só da mTOR, esse trabalho mostrou que essa proteína está associada a uma diminuição das proteínas que compõem a via de síntese proteica de uma forma geral, né? Essa proteína está associada à elevação da expressão de citocinas pró-inflamatórias, o que caracteriza a meta-inflamação, né? E isso gera um acúmulo de gordura maior nos droplets de gordura, e isso também gera um aumento da resistência à insulina. Por quê? Porque você vai ter um aumento da quantidade de insulina na corrente sanguínea e um aumento do índice Roma quando você tem a presença dessa proteína de forma exacerbada no músculo e no fígado. Posso falar uma besteira aqui? Pode falar. A miostatina da obesidade. A gente pode falar que é meio que isso. Na verdade, não é a miostatina da obesidade, cara. Mas eu posso falar que é porque a miostatina está associada à atrofia. Mas ela só está associada à atrofia, porque ela vai só ativar as vias de atrofia muscular. Uma super miostatina. Ela seria uma motherfucker, né? Mega Blast miostatina para dar obesidade, porque ela vai potencializar, quando ela está hiperexpressa em indivíduos obesos, ela vai fazer com que haja cada vez mais acúmulo de gordura. Por quê? Porque com a perlipina mais fechada, o triacilglicerol não sai do droplet. E é justamente isso que acontece. Então você tem um acúmulo maior de gordura, você não tem saída, você tem um aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias, você tem diminuição da síntese de proteínas, e isso, né, a própria diminuição da via de síntese proteica vai gerar um aumento das vias de degradação, né, porque uma controla a outra, né? A gente sabe que, por exemplo, a AKT, quando está ativada, ela diminui a ação da MRF, que é uma proteína que está associada à atrofia muscular. Então, elas se linkam. Então, quando você apaga uma, acende a outra naturalmente, né? Então, tudo isso leva a gente para um quadro, né, onde a gente tem, né, como desfecho clínico, e aí eu vou para o mais grave, tá? Desfecho clínico mais grave, sarcopenia de obesidade, né, sarcopenia obesogênica. E a gente também tem desenvolvimento de diabetes tipo 2 e a própria inflamação sistêmica de baixo nível, elevando o risco cardiovascular, né, cerebrovascular, enfim. Aí são os desfechos que a gente conhece: maior risco de AVE, maior risco de infarto, né, maior risco de doenças vasculares periféricas de uma forma geral, enfim. É um artigo que traz, talvez, um alvo que pode, lá na frente, ser utilizado por medicações para o controle da obesidade. Olha só, a gente estava discutindo, a gente fez o episódio 6 antes do 5, na gravação aqui na ordem, porque a gente não estava... O 6 ia ser o 5, não ia ter esse episódio hoje, aí eu vi você lendo o artigo no celular. E a gente tava falando no episódio que vai ao ar daqui a 15 dias, daquele limite superior. Não necessariamente seria isso, mas talvez faça parte disso. Uhum. Você consegue fazer esse link, Cauê? Pessoal, vai ter o episódio que eu vou explicar rapidinho, que a gente fala de um limite superior e um limite inferior fisiológico, dentro do qual tem toda a questão socioambiental, psicológica. Você está ali sofrendo com o ambiente, você vai engordando até que você bate no limite fisiológico. A partir dali, mesmo o ambiente empurrando, isso a gente observa na prática, a não ser que seja uma coisa muito absurda, o corpo consegue se defender e não engordar mais.
esse elemento de defesa, e que aí seria um set point ali, algumas pessoas têm esse set point lá em cima, então elas engordam mais, outras têm aqui embaixo, não engordam, outras mais sobrepeso e por aí vai. Esse limite, que tem o trabalho do John Speakman, que tem o trabalho do James Land, eles falando sobre o fator não identificado para a defesa da obesidade. Dá para fazer alguma relação ou eu forcei muito a barra? Olha, na verdade, a gente consegue fazer relação com várias coisas que a literatura já vem trazendo para a gente, que estão associados com os mecanismos fisiológicos que estão associados com a obesidade, que não necessariamente levam à obesidade. Tá? Vou dar um exemplo. Existe um microRNA, eu não lembro se é o 21 ou se é o 20, agora eu não lembro, pode ser até o 200, alguma coisa com 2, quero ver na cabeça, tá? Mas eu não lembro qual esse exatamente detalhe é. Não vai fazer muita diferença agora, tá? Explica o conceito. Existe um microRNA, o microRNA, para quem nunca ouviu falar, é um pedaço de código genético que impede uma proteína de ser expressa. Tá? Ele meio que se liga àquela fita de RNA mensageiro que está associada a uma proteína. Tem informações ali de uma proteína que vão ser codificadas pelo ribossomo. Né? Então, aquele microRNA ele impede o RNA mensageiro de virar uma proteína. Tá? Então, parece que existe, né, a literatura vem mostrando que existe um microRNA que está associado, né, com a diminuição de fatores tróficos associados à ativação das vias de síntese proteica em indivíduos obesos. Né? Ou seja, você tem uma questão epigenética, né, que é regulada pela obesidade, que diminui a síntese proteica. Né? Acabei de falar agora de uma proteína que está hiperexpressa em obesos e que diminui a síntese proteica, mas também aumenta o armazenamento de gordura, diminui a liberação de gordura, está associada com a expressão de enzimas de citocinas pró-inflamatórias. Pô, ela vai ajudar na inflamação, vai ajudar na hipertrofia, vai ajudar do não acúmulo de mais massa. Ela, de certa forma, ela não estando... Se, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que expressa menos dessa proteína... Está mais protegido. Está mais protegido. Tá. Né? Mas talvez essa proteína não seja algo que a gente possa falar que seja a causa, mas talvez o aumento dela seja a consequência. Ela não é a defesa. A inibição dela seria passa parte da defesa. Exatamente. Por isso que eu falei, eu estou forçando a barra, mas é porque acho que chega um pouquinho no raciocínio, exatamente, pelo menos, para fazer parte daquele limite superior. Porque o que defende? Às vezes a defesa não é a presença de, é a ausência de. O que está mais associado Poderia a ser. Esse teto, na minha visão, é o gene ABOB. Né? Uhum. É o cara que tem o gene ABOB e aí ele naturalmente vai expressar mais leptina, ele vai ter uma resistência à leptina maior, e aí esse aumento da leptina, essa resistência à leptina vai fazer com que ele tenha menos saciedade, ele vai ter mais fome e ele vai comer mais, e aí esse teto fica cada vez mais alto. Por quê? Porque isso também influencia no gasto energético. Né? A gente sabe que a leptina, quando ela sinaliza a saciedade, ela também está associada com o aumento do gasto energético. E quando a gente tem resistência à leptina, a gente come mais, mas a gente tem uma diminuição do gasto energético. Então, parece que esse mecanismo de defesa, ele está mais alto. Por quê? Porque, muito provavelmente, ele vai engordar muito mais para chegar nesse limite. E talvez não chegue no limite. Entendeu? Entendi. Estou pensando aqui porque... ainda assim não é a explicação. Sim, sim. Não fecha, ainda não fecha. Porque é uma peça do quebra-cabeça. Você tem as pessoas que passam por esse processo de resistência à leptina, ainda assim tem uma hora que elas batem num determinado teto. Sim. Mas as intervenções associadas à leptina não são tão bem sucedidas quanto se esperava
no momento em que ela foi descoberta e acharam que tinham resolvido o problema. Não, mas é que tá. Ela é só uma peça do quebra-cabeça, porque a gente tem várias outras peças. E hoje o que a gente tem, na verdade, imagina que essa mesa aqui tá com todas as peças do quebra-cabeça disponíveis. O que a gente tem talvez seja ali 10, 15% do quebra-cabeça montado. As outras peças meio que perto dos seus lugares e uma porrada de peça fora do lugar. Sim, mas do ponto de vista fisiológico, é mais razoável. Vou colocar aqui, talvez eu me arrependa. É mais fácil e razoável conseguir explicar os limites inferiores baseado nos mecanismos que a gente tem, Sim. até da própria leptina. A defesa inferior, porque a pessoa começa a emagrecer, e tem uma hora que ela não consegue emagrecer mais. Sim. Que ela bate aqui no limite inferior desse modelo que a gente está falando aqui, que é o Dual Intervention Mode. E aqui você consegue usar a leptina para explicar, você consegue falar até em relação à termogênese adaptativa, que está a leptina incluída na explicação dos mecanismos. No superior, cara, a gente pode usar o GNLBOB, a gente pode utilizar aquela coisa que você falou, né, de velocidade de consumo, disponibilidade. Quando que eu falei? Eu não lembro o que foi que eu falei. Me dá água, eu tô desesperado. Agora eu lembrei. Agora você lembrou, né? O episódio que vai ao ar daqui a 15 dias é que a gente falou antes. Tá, fala de novo, associo. Eu achei que você tava falando de outra coisa, demorei pra entender. Ai, meu Deus. Então, estamos dando spoiler do próximo episódio. Exatamente. Mas vocês vão entender, Mas não é. Você tá levando pra simplicidade, do jeito que você tá falando, assim, eu vou ligar pro James Lund amanhã e falar assim, cara, eu tô com um cara aqui que descobriu que você fez o artigo e disse que não existe. O cara já descobriu. Porra, cara. O cara faz um trabalho. Cara, a gente precisa identificar isso aqui, isso é o, entre aspas, o santo graal da obesidade atual. Pô, sentei aqui porra, meu irmão, James Lund, o Cauê já sabe, meu camarada. Porra, Cauê, vamos fazer o remédio e vamos ficar milionário. Não, mas aí que tá. Todas as intervenções medicamentosas que foram inventadas no sentido de tentar tratar a obesidade, de uma certa forma foram frustradas. Por quê? Porque elas trazem uma cobertura somente de uma parte do problema. Por isso é importante você falar, beleza. Entendeu? Okay. Porque assim, vamos lá. Qual é a medicação hoje que está na moda, que todo obeso utiliza, né? E eu vejo, né, esses meus alunos, né, indicação, Ozempic. Né? Você já deve ter ouvido. Pois é. Né? O Ozempic hoje é dada à torta e à direito, e eu não estou criticando a medicação, porque ela gera um efeito, né, em potencial para o emagrecimento, só que ela trata uma parte do problema. Ela não trata a outra parte do problema. E a gente sabe que o problema da obesidade é um problema multifatorial. Sim, eu tô sacaneando, porque assim, ao mesmo tempo que eu tenho que bater a palma para você ler um artigo aqui no intervalo e tá discutindo ele aqui comigo, eu aproveito para dar umas porradinhas também, que a gente tá em casa aqui. No episódio 6, a gente também teve uma discussãozinha pequena, né? Agora tá maior, mas é óbvio, Cauê, que isso é importante, isso a gente tem sempre que deixar claro, que tem momentos que a gente reduz a discussão também. Sim. Reduziu rapidamente, até por conta desse artigo, está reduzida a uma questão fisiológica. Lá no modelo biopsicossocial, a gente está tratando aqui do bio. Dentro do bio, nesse teto superior, está faltando mais tijolinho, está faltando mais peça do quebra-cabeça que no teto inferior. É mais fácil entender o teto inferior pelos mecanismos e as proteínas e os hormônios e tudo que a gente conhece do que o teto superior. Isso que eu estou falando. É claro que você está falando, você está dando algumas hipóteses que poderiam ajudar, mas não completo o quebra-cabeça. Isso sempre do ponto de vista fisiológico. Eu não estou considerando os fatores ambientais, fatores sociais. Não, isso eu já falei, tá, Cauê? Não, a gente está na discussão do artigo. Esse artigo sim. É reducionista. Então, voltando à questão do artigo, ele, na verdade, aponta uma proteína
que faz uma porrada de coisa no cara que é obeso, né? Que poderia ser um alvo medicamentoso. Talvez o único, não sei. Ele fala isso no trabalho? Ele sugere isso. É, porque sempre ele sugere há esse tipo de sugestão. Sim, e assim, como é uma Nature, geralmente quando esses caras publicam em Nature, na quantidade de experimentos que os caras fizeram, porque eu tô falando aqui, né, para simplificar pra galera, mas eles fizeram experimento em células de gordura, eles fizeram vários outros experimentos com transfecção de inibição, de atenuação de expressão da proteína, enfim. Uma cacetada de experimentos. Nesse trabalho aí. Nesse trabalho aqui. Nesse trabalho. Uma porrada. Que você leu agora no celular. Sim. Legal. Uma porrada de experimentos. Né? E eu tô tentando resumir pra galera entender. Entendeu? Então, assim, a questão toda é que é um alvo, pode ser um alvo. Geralmente, quando eles publicam assim, já estão investigando alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas, provavelmente, pode ser um alvo que a gente vai ver daqui a 5, 6 anos que pode ser frustrado. Ou não. É, claro. Não, isso aí sempre tá... Entendeu? Por quê? Porque menos de 5% dos alvos moleculares associados a medicações dão certo. Entendeu? E isso é fato conhecido. Isso é uma questão de desenvolvimento de medicações que hoje a gente tem no mundo inteiro. Então... mais uma vez, quer evitar essa proteína na sua vida? Quer evitar ou quer diminuir, quer atenuar, quer evitar os efeitos dela? Gente, exercício físico, atividade física, né? Alimentação saudável, tentar, assim, viver os prazeres da vida de forma saudável. E é isso, não tem muito para onde correr. Isso é fantástico, porque a gente está correndo atrás. Claro que vai ser legal se um dia descobrir alguma coisa que ajude, mas o que você fez questão de colocar aí, que tem que repetir mesmo, Cauê, o trabalho, como a gente está muitas vezes na ciência, uma redução para poder entender uma parte do fenômeno que não vai explicar todo o fenômeno em si. E aí é importante reforçar que tem muitas outras coisas em volta, que não exclui a importância de um trabalho desse, mas que você tem que levar em consideração o ambiente, questões sociais, exatamente, psicológicas, por aí e toda a parte biológica. E, por conta disso, em alguns casos, a gente não pode ter também um preconceito com o remédio. Ele pode ajudar. O problema... a gente sabendo que a questão ela é multifatorial... e tentar trazer ela para um aspecto reducionista. Só faz o remédio. Okay? Vou resolver meu problema. Vou tomar aqui esse remédio. Eu prefiro não falar nome. Vou tomar aqui esse remédio e resolver. Professor de educação física, tchau. Nutricionista, um abraço. Endocrinologista, só serviu para me dar o remédio. Fui. Isso se for no Brasil, você consegue rapidamente... Quer ver ter uma coisa? Acesso ao remédio. Há muito tempo atrás... que eu acho também que é problema... aí eu tenho o meu lado meio... problema da pessoa, se ela quer comprar, não tenho nada a ver com isso. A gente só está dando a informação que se levar só para esse lado, e também para não falar assim, porra, tá tomando remédio. Talvez, se ela tá tomando remédio, tá treinando, tá fazendo tudo, já tentou todas as coisas, ela tá se esforçando, tá criando um hábito. E quando fala se esforçar, né? Quando a gente fala de força de vontade, a gente falou lá no episódio... É engraçado que a gente prevê o futuro agora, que a gente acabou de ganhar a habilidade de prever o futuro. Porque como esse episódio ele é anterior, eu posso dizer o que eu vou falar no outro episódio. Olha que magnífico. Vamos fazer isso mais vezes. A gente grava o episódio 7, depois grava o episódio 6. Vai ser fantástico. E a gente fica... a única maneira de adivinhar o futuro. Eu não sei nem mais por que eu tava falando isso. Fazer graça, perde a porra do raciocínio. Que ridículo. Mas faz parte. Tá ficando velho, dá nisso. Exatamente. Tem esse problema. Cara, mas era assim. Eu também tenho a minha parcela de velhice aqui, porque eu também não lembro o que você estava falando antes. Você ri? E eu não lembro o que você estava falando antes. Mas, assim, o que tem que deixar claro para as pessoas é isso, entendeu?
a gente tem um aspecto que está reduzido aqui, e foi reduzido de propósito, porque eles queriam investigar o papel de uma proteína. Lembrei. Pode Falei falar, a palavra termina. proteína, né? Não foi isso não. Papel de uma proteína que, óbvio, pra galera, pra mim, por exemplo, que é apaixonado por fisiologia, né? Você começa a fazer vários quebra-cabeça e você começa a fazer sentido, né? Mas que não explica tudo que a gente está vendo. O que eu vou falar no próximo episódio é a questão da força de vontade. Ah, sim. Associada à minha força de vontade. E eu tenho sempre muita dificuldade. Eu falei lá mais tranquilo, mas eu tenho sempre muita dificuldade, tenho medo da interpretação errada disso. A gente sempre está batendo, Cauê, na questão, no discurso do basta comer menos e se movimentar mais. E talvez seja legal a gente, todo episódio, realmente repetir isso. Tem que ser um mantra para os professores que estão nos assistindo, para os estudantes que estão nos assistindo, Sim. para as pessoas que estão vindo buscar alguma informação para tentar ajudar no emagrecimento. A gente tem que tomar algum cuidado também para dar algumas coisas mais práticas. No outro, eu vou falar de algumas coisas práticas relacionadas ao ambiente. Mas é para não levar quando eu falo de força de vontade, não levar para o lado de uma coisa... Pô, você fala tanto que não é só dar o discurso de comer menos e você vem falar o tempo todo de força de vontade, porque tem que ter o querer. A pessoa tem que olhar e falar assim, pô, tô me ferrando, mas eu queria. E a gente sabe que eu quero emagrecer, mas eu não consigo. Isso vai acontecer. Se não acontecesse, a gente não tinha problema de obesidade. Sim. Isso vai acontecendo, isso está acontecendo. Quando eu falo no querer, é realmente tomar uma atitude, saber que... Eu já falei isso outra vez, eu tô sendo repetitivo. Eu falei, se eu não me engano, isso no episódio anterior. Mas só pra galera que tá ouvindo a gente, aí, quando eu tô falando de força de vontade, não é essa coisa de vergonha na cara. Que às vezes eu falo que eu tomei vergonha na cara. Eu tenho o direito de falar de mim mesmo. Mas é um processo que não é simplesmente tomei vergonha na cara. É só, nesse caso, um jeito de falar. Quer ver uma coisa, cara? Que... Mas é só para não confundir isso, tá, Cauê? Não, sim. Só fazer um paralelo rapidinho, saindo um pouquinho da esfera científica, indo para a esfera prática. Muita gente falou da decisão da Jojo Todinho de fazer a cirurgia bariátrica. Que foi uma decisão muito acertada dela e tal. Quando divulgou isso, falou, estou fazendo porque eu quero. Porque eu estou vendo que para mim hoje é necessário. E que bom que ela viu que, apesar de a gente saber que provavelmente já era necessário há muito tempo, que bom que ela, nesse momento, enxergou que é necessário. Tomou a decisão foi Exatamente, dela. A decisão foi tomada, a decisão acertada, ela vai cuidar da saúde dela e ela vai ver que isso vai melhorar. Né? Então, assim, é exagerar menos, e inclusive veio alguns alunos meus, das minhas turmas de graduação, falando falando sobre obesidade e tudo mais, veio conversar comigo essa semana. E eu lembrei desse caso, a gente falou de outros casos também, daquela questão que você fala bastante, do body positive, que a gente não pode, a gente tem que respeitar, mas as pessoas não podem romantizar a obesidade. Se eu fosse você, eu não entrava nesse assunto. Porque você fica meio nervoso. Rapidinho do estado de calmaria para trovoadas e raios e relâmpagos. Eu não vou aprofundar nesse assunto não, porque acho que quem tá acompanhando a temporada, dá uma olhada no primeiro episódio, acho que é o primeiro ou segundo episódio do Alan. Não faz isso não. Seu estado de fúria. Deixa pra lá. Que realmente me incomoda essa confusão, mas sim. Já falei sobre isso. Mas a ideia é a gente entender o seguinte, não romantize a obesidade e vamos, né, tratar com as ferramentas que a gente tem hoje. E o que a gente está vendo aqui, o que a gente está levantando aqui, é apenas mais um passo que a ciência está dando no entendimento do ponto de vista fisiológico da coisa. Sim, tá? E você trouxe esse ponto aí da Jojo Todinho, é legal falar, ela tem o direito de tomar essa decisão, porque assim como... Tenho certeza que tem gente que falou, bateu palma, falou isso mesmo, entendeu, tomou a decisão, falou, feito, tem gente que fala assim, porra, por que não tomou vergonha na cara? Por que não fez a dieta? Porque, galera, não é simples assim. Exatamente. Não é simples assim, é difícil. Quantos fracassos a gente teve ao longo do caminho em lidar
com pessoas que estavam acima do peso ou obesas e a gente não conseguiu ter sucesso. Eu tenho algumas histórias de insucesso que me fizeram estudar mais. Eu vou contar uma história de fracasso aqui. A gente conta só vitória, né? Vamos contar uma derrota minha aqui. Na verdade, não foi derrota do todo, não. Então, você vai continuar contando vitória. Não foi, mas não foi vitória. É o seguinte... Empate. Não, foi derrota. Caraca, Cauê, define se é derrota. Me escuta, você vai me entender. Eu atendi um aluno, acho que foi 2 anos e meio, 3 anos, por aí. E ele sempre fazia dietas para emagrecer e sempre continuava engordando. Sempre fazia dietas para emagrecer e sempre continuava engordando. Ao ponto em que isso estava afetando o aspecto reprodutor dele, de fato. Né? Tanto no aspecto do vigor, quanto do aspecto da qualidade. Por quê? A mulher dele engravidou 2 vezes, 2 vezes abortou. Aborto espontâneo. E assim, os 2 eram obesos. Mas só que ela tomou a decisão de fazer a cirurgia bariátrica antes dele. Ele tomou a decisão 5, 6 anos depois. E aí, quando eu falo que é derrota, por quê? Porque eu tentei de tudo e os nutricionistas que acompanharam ele tentaram de tudo e ele continua engordando. Ele gerou... No final, antes da cirurgia bariátrica, ele estava em síndrome metabólica grave. Grave. Né? Tava, assim, tipo, os machucados já não cicatrizavam mais. A pressão dele só era controlada com 3 associações de 3 medicações. Enfim, era uma coisa louca. E ele decidiu fazer a cirurgia bariátrica. Fez a cirurgia bariátrica depois de 1 mês, sem brincadeira. Depois de 1 mês. Ele deixou de tomar todas as medicações que ele tomava antes. Só. Todas. Não dá pra ter preconceito com isso. Porra, pelo amor de Deus. Na nossa primeira temporada, a gente teve um episódio que a gente gravou só sobre cirurgia bariátrica com um cara que era especialista nisso. Foi muito legal. Quem quiser escutar, escute. Né? Foi bem legal esse episódio. E não dá pra ter preconceito com esse tipo de coisa. Porque... traz diferença. Que não quer dizer que a gente tá falando que as pessoas têm que ir lá e fazer bariátrica. É a história do caso a caso. Exatamente, caso a caso. Já que você tá contando essa história, não é foda? Você luta contra uma correnteza. Você, imagina a cena. Você, a nutricionista, ali, de repente o endocrinologista, os 3, num rio, quase uma corredeira querendo chegar lá em cima, só com um pezinho de pato cada um. É isso aí. E a corredeira vindo, que é o ambiente, que são as questões sociais, que são as questões... Né? Quando você fala social, você já engloba ali, você já deu esse exemplo, com quem que ele está andando, com quem se ele relaciona, os amigos, as pessoas, em casa, né? Aí eu acho que nesse caso, a mulher ter ido fazer a bariátrica deve ter ajudado, de uma certa forma influenciou, porque viu que o resultado que ela teve foi um resultado significativo. E, assim, só para resumir 3 coisas. Primeiro, depois de 4 meses, a mulher engravidou novamente e tiveram a primeira filhinha. E depois de 6 meses, ela engravidou de novo e teve o segundo. Que maravilha. Então, para resumir, ponto, mudança de vida. Segundo ponto, que eu já falei. Tomou, assim... E mudaram o estilo de vida, Cauê? Mudaram o estilo de vida. Hoje, né, treinam normalmente. Já treinavam antes, só que não conseguiam. Não era só... Não era, exatamente, não era só exercício, não era só dieta. Era uma questão, né, que a gente poderia falar. Para mim está muito mais associada à fisiologia do que realmente ao estilo de vida. E uma coisa, depois de um tempo, né, já não estavam mais treinando comigo, mas eu tinha muito contato com eles, né? Encontrava com eles todo dia na academia, batia papo, tomava café, conversava. E a mulher dele teve um treino que ela estava fazendo no fim de semana, passou mal, teve uma dor de cabeça muito forte. Nessa semana ela viajou para o exterior, foi para o Chile, se eu não me engano. No Chile ela teve uma AVE. A recuperação dela demorou 1 semana. 1 semana, sem brincadeira. Assim, ela teve a AVE, foi para casa, teve alguma sequela, assim, que ainda era perceptível,
Mas depois de uma semana, ela já estava liberada para fazer uma caminhada, para fazer uma atividade física, qualquer que fosse, de forma leve, para recuperar o que ela perdeu ali, um pouco de fala, né? Movimento ela não perdeu absolutamente nada, mas ela recuperou tudo 100% em um mês. Caramba, e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Legal, bela história. Então, assim, não é tudo isso por quê? Porque mudaram o estilo de vida, mas também teve que ter uma intervenção. Eu falo que é derrota porque eu não fui eu o responsável por aquela situação. Nós nunca somos diretamente. Então, somos também um pedacinho quando conseguimos ajudar nesse Mas acho que você entendeu sim. Eu tive que contar com uma outra coisa aqui, que não foi só exercício, não foi só nutrição. Eu tô brincando com isso, mas se a gente falar que isso é derrota, eu tenho muito mais derrota para contar do que sucesso da época, principalmente da época que eu era provisionado, que eu trabalhava na sala. Então eu atendia muito mais gente do que eu atendo hoje. Te entendo perfeitamente. Hoje eu tenho sucesso para contar. Mas se eu voltar lá, porque era muito mais gente, porra, pelo amor de Deus. E não é só isso, né, cara? A gente vai evoluir em termos de conhecimento. Mas é importante o professor saber também que não é ele que emagrece o sujeito. Perfeito. Né? Eu tenho uma certa agonia com esse negócio dos métodos milagrosos. Nem me fala. Mas, enfim, Cauê, eu acho que é isso. Será que você consegue fazer um resumo? Vou chamar de resumo Rios. Que é aquele que não entra o contador. Né? Que não entra o contador. De um minuto. Vamos lá. Trabalho publicado em 2022, revista Nature, falando o seguinte. Uma proteína, RED, REDD1, que aumenta muito em obesos, tanto no músculo quanto no fígado, é capaz de aumentar as situações pró-inflamatórias, diminuir a saída de gordura dos droplets de gordura, né, dos triacilgliceróis, dos droplets de gordura, aumentar a resistência à insulina e diminuir a síntese proteica. Quando a gente tem uma diminuição da expressão dessa proteína, tudo isso se resolve, né? A gente tem uma estabilização da meta-inflamação, a gente tem uma diminuição da resistência à insulina, a gente tem um aumento da síntese proteica, né? E parece que isso pode ser lá na frente considerado um alvo para alguma medicação, para algum tratamento, enfim. Mas isso é só um pedaço da história. Mas nesse pedaço da história, já que ainda não tem esse remédio que vai inibir a expressão dessa proteína, qual é o remédio? Qual é a intervenção disponível que nós temos hoje? Atividade física e alimentação saudável. E alimentação saudável, nutricionista vai ajudar. Perfeito. Porque são vários tipos. Isso é que é importante. Eu vou falar lá no outro episódio da história, eu prevendo o futuro de novo, do déficit energético espontâneo. É isso, Cauê? É isso, meu querido. Tamo Muito junto. obrigado por trazer esse artigo e conseguir dar essa pegada prática, puxando a brasa para a nossa sardinha na importância da atividade física. Sensacional. Parabéns pela leitura dinâmica com tanta informação em tão pouco tempo. Fechado, meu querido. Então, galera, não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque aí, sempre que a gente colocar ali o nosso podcast, vai estar lá, né? Você vai ser avisado do nosso podcast e também curta e compartilha com seus amigos para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas nessa força aí que a gente está movendo para levar mais conhecimento sobre obesidade para todo mundo. É isso. Um abraço, galera. Abraço.